Olá pessoal da primeira série aí, vamos hoje agora aprender um pouquinho do que significa história. O que a história estuda? Então a primeira coisa que nós temos que saber é o que a história estuda. Vocês têm acesso a outras disciplinas, química, matemática, português, mas temos que saber qual é o assunto da história. A história estuda as mudanças e permanências. Observe isso bem aqui, ó. Ela estuda mudanças e permanências. Em nossa cultura e em qualquer outra cultura, existem coisas que mudam e outras que permanecem. O jovem hoje é envolvido em tantas novidades, tecnologias, no dia a dia, celular, carro e outros produtos, sempre nós somos surpreendidos por aquilo que é lançamento. É um carro do ano, é um celular novo, é uma música nova. Ou seja, nós somos preparados a entender que o novo vem superar o antigo. Na história, nem sempre é assim. Na história, mostra que algumas coisas mudam, mas outras permanecem. É o que nós vamos descobrir. Procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, bem com a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. Podemos aqui analisar também a história nossa, a nossa própria história. Eu sempre gosto de citar este exemplo. A origem dos seus pais, a sua origem, a relação do tempo que os seus pais, dos seus pais para com o seu tempo. Você, em uma conversa familiar, você pode perguntar para o seu pai, conversar com sua mãe, conversar com seus avós, e você pode muito bem fazer uma comparação. Como foi a infância do seu pai comparado com a sua infância? Em algum momento na sua família você já deve ter ouvido a seguinte frase: no meu tempo não era assim. Essa juventude hoje está desta forma. Já ouviram alguma coisa neste sentido? Pois é. Nas conversas de família, nós podemos comparar como foram os tempos de nossos avós, de nossos pais e de nós mesmos. Ou seja, a história estuda o tempo passado e também estuda o presente. Observe que a história não é somente estudo do passado. Não é um trabalho só de arqueologia. A história estuda o presente. Como você está conversando com seus avós, com seus pais, com seus tios mais velhos, você sempre compara as histórias deles com o seu presente, a infância, a juventude deles com a sua juventude, com o seu presente. Por isso, pode-se dizer que história é o estudo dos seres humanos no tempo e no espaço. Então, aqui, caro aluno, é interessante destacar que história é o estudo dos seres humanos no tempo, no antes e depois, no tempo passado e no tempo presente e no espaço. Que espaço é esse, prezado aluno? É o espaço da região onde seus pais nasceram, o local que seus pais viveram, a sua região, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado. Então, você estudou antes e depois, também relacionado ao local em que vocês vivem, à cultura que vocês pertencem, à religião que vocês frequentam e partilham. Beleza? Vamos aqui para as fontes da história. História, pessoal, precisa de fontes. E que fontes são essas? O que é fonte? São vestígios. Então, prezado aluno,
você pode comparar muito bem o trabalho do historiador a um detetive. Você, por certo, você já assistiu ou gosta de assistir séries policiais, séries de detetives. Observe que o detetive ele chega na cena de um crime. Ele vai fazer perguntas, ele vai indagar, ele vai reunir fragmentos para depois ele recompor aquele cenário. Detalhe: o detetive não viu aquilo ali, ele não esteve presente, mas ele vai conversar com as testemunhas. Ele vai ver o que sobrou, o que deixaram, seja uma roupa, uma fotografia, seja um objeto qualquer, seja um, um artefato, alguma coisa de valor, uma joia, algo que ele possa identificar como vestígios, ok? Os vestígios os vestígios produzidos pelo homem na sua passagem pela Terra são chamadas de quê? Fontes históricas. Você muito bem pode olhar para sua família. Sempre gosto de usar esse exemplo da família. Quando hoje em dia vocês mais jovens, talvez vocês não tenham esse hábito. Mas por certo, muitos de vocês já viram isso acontecer. Chega alguém na casa de vocês, um amigo, um parente, e lá vai a tua mãe, teu pai, lá na estante, pegar um álbum de fotografia. O que significa aquele álbum de fotografia? São memórias. Memórias de quando você era pequeno. Lá está o hospital que você nasceu, você bebê, você trocando fralda, todo um conjunto de coisas, o seu irmão mais velho, o seu irmão mais novo. E ali a tua mãe começa a contar a história, olha, essa foto foi tirada em lugar tal. Então isso são fontes, são vestígios históricos da sua própria história. Só que as fontes históricas podem ser de diversas formas. Podem ser escritas como um livro literário, um jornal, uma revista. Pode ser visuais, como uma fotografia, o que mais? Um vídeo, uma novela, um cinema, um filme, seja de qualquer coisa, né? Quando trata da nossa história pessoal, a gente pensa em vídeos caseiros, uma fotografia, mas quando a gente vai olhar para a história do Brasil, por exemplo, podemos alargar, ampliar mais a isso aí. Não é feito vídeos mesmo de pessoas comuns, um filme que foi feito. Um filme que foi feito, na verdade, ele está contando aquela história através das imagens, mas seria fonte histórica se o vídeo fosse feito no momento, ok? Por exemplo, as quedas das Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001, em Nova York. Aquelas imagens daquele momento são fontes históricas. Orais. O que são fontes orais? São histórias que os nossos pais ou pessoas mais velhas contam para nós. Então você vai fazer um histórico da sua família, você vai buscar nas fotografias, vídeos caseiros, você vai buscar também o que em quê? Nas histórias dos seus avós, dos seus pais. Você começa a perguntar para os seus pais, de onde eu nasci, como é que vocês se encontraram, como é que vocês se conheceram, qual é a minha história, né? Observe que você, ao perguntar para os seus pais a história deles, você está estudando a sua própria história. Da mesma forma, quando eu estudo a história do Brasil, a história do meu setor, do meu bairro, a história da minha escola, na verdade, eu estou contando a minha história também. Quando eu analiso a história do Brasil, o aluno, muitas vezes, ele pensa, mas... Tirar isso aqui. História do Brasil, historinhas que ninguém... Eu não tenho nada a ver com isso, com Pedro Álvares Cabral, com Portugal.
Na verdade, você tem, porque ao estudar as raízes do seu país, as origens da sua sociedade, de onde que você nasceu, tudo isso é estudar a própria história. E a cultura material, como eu falei, né? A cultura material são vestígios materiais, como alimentação, uma fotografia, objetos palpáveis, material. Cultura imaterial já é outras coisas, já tem a ver com valores, com religião, etc. Então vamos lá. Quem faz a história? Você pode pensar que a história só é feita pelo presidente, pelo governador, pelo juiz, pelo grande rei, pelo grande soldado. Está errado. Quem faz a história é você, somos nós. A história não é feita apenas pelos grandes personagens, mas todos nós, isto é, pessoas como você, como eu, como a prefeita, como o diretor da escola, como o seu professor, um conjunto de coisas, por grupos, idosos, artesãos, soldados, pobres, trabalhadores, mulheres, todos eles fazem parte e ajudam a construir a história. Também, se quem faz a história são as instituições, como a igreja, a Câmara dos Deputados, o Exército. Então, sejam as instituições, igreja, Câmara de Deputados, Exército, ONGs, partidos, seja grupos sociais, como grupo de soldados, grupo de trabalhadores, seja por pessoas, eu, você, todos nós estamos nesse mesmo navio, somos sujeitos da história. Aí vamos agora para a divisão tradicional da história. Para entender melhor, o tempo humano, o tempo da história foi dividido em algumas partes. Essas partes, na verdade, ajudam a entender o passado. Não quer dizer que isso seja algo correto, assim, que não tenha críticas. Na verdade, muita gente não entende a história dessa forma. Existem várias críticas a esta divisão. Todavia, é a forma mais didática para você entender. As pessoas que viveram nesses períodos, eles não tinham esse conhecimento. Eles não acordavam de manhã achando, eu estou na Idade Média, eu estou na Idade Antiga. Isso não existe, nunca existiu. Mas, no século XIX, dividiram toda a história da humanidade em algumas partes para, observe isso, facilitar o entendimento. Primeiro você vai ter a pré-história. O que é pré-história? Esse termo também ele é complicado, porque a história existe desde que o homem existe. Mas na época do século XIX, achavam que no período onde não existia a escrita, era o período da antes da história, da pré-história, ok? Não concordamos hoje com isso, mas geralmente nos livros didáticos, apostilas, pode vir este termo. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Nós hoje estamos na Idade Contemporânea. No decorrer das aulas, eu vou explicar para vocês o início e o fim dessas idades aqui. O fato esta divisão privilegiar a história da Europa, não podemos se enquadrar nesta divisão a história dos outros continentes. Observe que quando fala pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea, é uma história linear, porque a concepção do europeu é linear. A religião que prevalece na história da Europa é o cristianismo. E a concepção de tempo para o cristianismo, ela é linear, segue o antes e o depois, como eu comecei falando para vocês nesta aula. Em outras culturas, em outros continentes, nem sempre eles têm essa perspectiva de tempo linear.
Muitos pensam a história como um ciclo. Aprofundando um pouco mais nisso, até mesmo o cristianismo tem um ciclo, né? Deus criou o homem e o homem pecou, depois Jesus veio para redimir o homem e depois Jesus vai voltar para por fim na história do homem pecador, do pecado. É a teologia cristã. Ela é uma teologia linear, um tempo linear. Entretanto, você vai ver que depois da volta de Cristo, lá na Bíblia vai falar que fará nova todas as coisas, ou seja, irá começar um novo tempo, um novo ciclo. Então, ao mesmo tempo que ela é linear, ao mesmo tempo ela é cíclica. Algumas culturas ela prevalece mais o cíclico, ok? Então vamos lá. Tempo e cultura. Cada povo tem sua cultura, seu jeito próprio de viver e se organizar. Aqui, ó. Não existe cultura superior ou inferior. Prevalece este conceito de que não existe cultura superior ou inferior. Todavia, já adianto para vocês que é um termo meio complexo você afirmar. Algumas culturas estão inseridas em um local de muitas trocas comerciais, trocas culturais, que pode favorecê-la em termos de avanços culturais e avanços tecnológicos e complexidades. Mas seria um assunto mais complexo, um pouco mais aprofundado, ok? Vamos continuar. Cada cultura organiza-se conforme a necessidade do grupo e sua relação com o espaço em que vive. Então isso aqui é interessante, porque nós temos a tendência de achar que a cultura urbana seja superior à cultura lá do sertão. A cultura do europeu seja superior à do índio. Em alguns aspectos, como eu afirmei, se torna mais complexa por conta de vários fatores de trocas comerciais, culturais, guerra, que ajuda a sofisticar cada sociedade. Mas também você tem que entender que cada povo, em relação com a natureza e seu espaço, ele cria certos hábitos que se você tirar alguém de um lugar para outro, ele vai ter diferença. Vamos aqui, você vai ver um desembargador. Você, poxa, o cara estudou, o cara é intelectual, trabalha bem, ganha bem, é uma pessoa altamente culta, sofisticada. Mas se você pegá-lo e levar lá para a beira de um rio, onde não tem celular, não tem maquinários, onde ele tem que cultivar a terra, ele tem que pescar, onde tem escassez de alimento, não tem supermercado. Você vai observar que ele vai ter uma grande dificuldade de interagir naquele local. Como muitas pessoas que nasceram na beira do campo, eles não nasceram num mundo tecnológico, de acesso ao mercado com vários produtos. Ele depende exclusivamente da sua mão de obra, do que a terra vai produzir, do que o rio vai ter lá para ele pescar, de uma caça. Então, observe que são culturas diferentes e cada cultura tem suas peculiaridades. São chamados diferentes tempos históricos, como eu já falei, né? Em diferentes culturas temos diferentes calendários. Outra coisa, o homem muito, sociedades muito campestres, muito rurais, eles não se mapeiam, não se organizam apenas pelo calendário que nós temos, pelo relógio, pelo celular. Eles têm uma relação de contagem do tempo, como, por exemplo, as fases da Lua, as épocas da Lua, as estações do ano. E numa sociedade mais industrializada, as pessoas são mais presas ao que? Ao horário, a minutos. A hora é mais matemático o tempo. A própria criação de relógios e outras formas de contar o tempo
são frutos da criação humana, na qual chamamos de tempo cronológico. Então nós temos dois tipos de tempo, vou até já adiantar para vocês. Dois tipos de tempo: o tempo da natureza e o tempo cronológico. O tempo da natureza não é criado pelo ser humano, não foi criado. Vou dar um exemplo. Você cria uma galinha. Ela é um pinto, depois se torna um frango, depois uma galinha. Você tem como acelerar o tempo dele? Hoje em dia tem hormônios, etc., rações que ajudam, ok? Mas ele tem um tempo a seguir. Você planta um milho, planta uma abóbora, um pé de manga. Você observa que não adianta você esperar a manga para amanhã. Ele vai ter um tempo. Ele vai crescer. Depois tem as estações. Então você fica ali esperando aquele tempo. Na própria vida de vocês já foram crianças, adolescentes, agora jovens. Mais adiante vocês serão adultos. Você tem como acelerar isso? Não tem. Isso é o tempo da natureza. E o tempo cronológico é isso. Por exemplo, a aula começou há 10 minutos, agora está faltando 5 minutos para terminar. Horas, minutos, segundos, dia, 24 horas, meses, semanas, ano, décadas, séculos. É o tempo cronológico, ok? Espero que tenha ficado claro. E qualquer coisa, perguntem, participem. E é isso. E eu gosto de terminar sempre com: aqui é César Augusto. E aqui é César Augusto. História para dentro da cabeça.